Seja muito bem-vindo ao programa Essência. Nós estamos começando mais um episódio com muito prazer em receber o pastor Ronei Lopes, que é secretário da Associação Central Paranaense e fez a belíssima mensagem desta manhã. Pastor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. A gente que agradece. Estamos aqui também com convidados e queridos muito especiais irmãos aqui da nossa casa, da nossa igreja, Arnaldo e Noemi. O Arnaldo é ancião aqui do Ministério do Discipulado e seja muito bem-vindo também, vocês dois, tá bom? Obrigado. Pastor, podemos começar com as perguntas? Vamos lá. Ok, então. A primeira pergunta, Arnaldo, qual que é, por favor? Pastor, nós vivemos um dilema na igreja. Muitos pródigos ainda não voltaram. E aí? É interessante quando nós olhamos Lucas 15 é uma demonstração dessa graça do pai. E o pai, quando o filho sai de casa, o retorno desse pródigo se dá pelas lembranças da casa dos pais. Mesmo você educando os seus filhos da melhor maneira possível, isso não garante a permanência deles na igreja. Porque eles são possuidores de escolhas futuramente. Agora a questão é, caso em algum momento eles escolham sair da casa do pai, mas o fracasso baterá a porta, e quando o fracasso bater a porta, o que fará com que eles retornem são as lembranças. O meu receio, a grande questão é quais as lembranças que esses filhos têm tido dos nossos lares. Mesmo fazendo tudo certo, como eu disse anteriormente, não garantirá a permanência. Mas não fazendo, é quase que impossível a permanência. A questão é, nós estamos vivendo as práticas espirituais dentro da nossa casa? Ah, pastor, mas o pródigo que está longe da casa do pai, o que resta? O que resta é bons joelhos ao chão, clamar e todos os dias, como o pai da parábola de Lucas 15, todos os dias ter a esperança e olhar ao horizonte para que o pródigo volte para casa. Então é o clamor, é a busca, é essa revelação da graça. Entenda que o nosso papel, nós não somos acusadores. Esse papel é de Satanás, a gente não precisa se apropriar daquilo que não é nosso. O nosso papel é de acolhimento, repulsa pela prática, mas acolhimento do indivíduo. Perfeito. Noemi, sua pergunta? Pastor, como a igreja tem cuidado do filho mais velho e do filho mais novo? Noemi, eu acho que a nossa maior dificuldade não é com o filho mais velho. Que o filho mais velho está dentro da igreja, ele vive normalmente. Às vezes pode ser você ou eu, não é isso? Porque o mais velho está dentro da casa do pai fisicamente, mas longe dele emocionalmente, espiritualmente. Já não vive mais as práticas espirituais, já não mais ora, já não mais faz culto familiar, já não mais estuda a Bíblia. Pode ser que sejamos um de nós. Mas eu acho que a maior dificuldade está no pródigo mais novo. Esse que sai da casa do pai, mas em algum momento, quando ele cai em si, ele retorna para a casa do pai. Às vezes, nós não temos a percepção necessária de aceitar o pródigo. Por mais que o pai esteja de braços abertos, e na parábola você percebe o pai saindo à procura do filho, possivelmente para que ninguém o encontrasse, porque senão afastaria o pródigo da casa do pai. Esse é o cuidado que, como igreja, como indivíduo, nós precisamos ter. Essa preocupação do acolher, do abraçar, para que ele já foi machucado lá no mundo. O que ele precisa dentro da igreja é do carinho e do afeto, para que ele sinta dentro dessa casa como filho e não escravo. Amém. Amém. Agora a nossa terceira pergunta será online. Vamos ler ali na tela. Na parábola do filho pródigo, pastor, podemos facilmente resumir que sua ida ocorreu para fugir de tradições e ordens restritas? Deus nos aconselha para crescermos e encontrarmos nosso próprio caminho. O erro do filho foi o do repúdio à tradição ou da busca pela liberdade? Uau, interessante a pergunta. Quando a gente fala o nosso próprio caminho, acho que é meio perigoso, né? Quando eu digo assim, o meu próprio caminho. Eu não tenho o meu próprio caminho. Entendeu? Eu tenho um caminho que é a palavra do Senhor. E a palavra vai dizer assim, conhecereis a verdade e esta liberta. Não é a minha verdade que liberta. O que liberta é a palavra do Senhor. O que liberta a vida do outro não é a minha história, é a palavra de Deus. Quando o pródigo ele sai de casa, o pensamento dele é que ele estava sobre o jugo das regras da casa do pai.
Então ele entendia, olha, eu não quero mais viver sobre essas normativas, eu quero viver livre. Só que a questão é o seguinte, nem tudo, por vezes nós achamos que algo nos acorrenta, aparentemente é apenas percepção. Ou seja, e o pródigo da parábola, de fato, era uma percepção dele. Pois ele procura a liberdade na terra distante e o que ele encontrou? O fracasso. E por diversas vezes não é diferente com a gente. A gente acha que dentro da casa do Pai, dentro da igreja, dentro dos princípios bíblicos, nós estamos vivendo sobre servidão. Mas quando sai da casa do Pai e vai procurar essa liberdade na terra distante, quantas marcas nós temos em nosso corpo e nossa mente por causa dessas benditas escolhas? Não há liberdade na terra distante. O pródigo sai de casa nessa percepção de regras e regramentos. Mas ele estava totalmente equivocado. E por diversas vezes nós achamos, está dentro da igreja sobre regras, isso eu quero minha liberdade. Tenha certeza de uma coisa, o fracasso logo, logo baterá a porta. Mas a questão é, quando o fracasso baterá a porta, terá hombridade de retornar para a casa do Pai? Eu acho essa uma das grandes reflexões. Com certeza. Pastor, diga para nós, então, qual a essência do seu sermão? Eu acho que, se pudéssemos fazer um pleno resumo, é entender que não importa quão fétidos, maltrapilhos, imundos estejamos, mas a gente tem um pai de braços abertos. Amém. Esse pai nos acolhe, esse pai nos protege, esse pai repulsa as nossas práticas, porque quando o pródigo volta para casa, ele estava numa condição deplorável, mas o pai pede para trazer uma vestimenta, porque ele está dizendo, ei, eu não aceito o seu passado aqui dentro. O seu passado ficou no passado. Não é aquele pai que acoberta as fragilidades, as falhas do filho. Não, ele está dizendo, ei, dentro dessa casa eu não aceito o teu passado. Dentro dessa casa, você é meu filho. Por isso você terá uma vestimenta para simbolizar uma nova criatura. Então é a procura do pai para com o filho e do retorno do filho para casa. Amém. Amém. Queridos, muito obrigada pela presença de vocês. E para fechar, pastor, você pode fazer uma oração para nós? Sem dúvida, vamos orar. Pai bondoso, te agradecemos. Todos somos pródigos, Senhor. Por diversas vezes temos estado dentro da sua casa e vivendo como escravos. É possível que façamos as coisas por obrigação. Mas nesse momento, como pródigos que somos, estamos voltando para a casa do Pai, para viver como seus filhos, para que dentro e logo, quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, nós tenhamos a oportunidade de contemplar a sua face. Amém. E por toda a eternidade viver contigo. Por Cristo oramos. Amém. Amém. Amém.